Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao Acorda Brasil, o nosso parceiro diário de oração. Estamos aqui no Facebook de segunda a sexta-feira, por volta das 8 horas, compartilhando as nossas orações em prol do Brasil, dos brasileiros e por tudo mais que é pertinente às nossas vidas. O Acorda Brasil é um trabalho interdenominacional e tem por intuito aproximar aquelas pessoas que um dia deixaram de exercer o seu ofício de oração. Nós entendemos que a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. E por isso aqui estamos, unindo a nossa fé em oração, concordando com o agir de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Se você gosta de orar, quer ter restituído esse momento de oração em sua vida, fique à vontade para participar. Pegue os seus pedidos de oração e venha unir a sua fé conosco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Antes das nossas orações, eu quero compartilhar de um texto da Palavra de Deus. E este texto está no Evangelho de Mateus. Destaquei apenas 2 versos do capítulo 7 de Mateus. Mateus 7, versos 28 e 29, eu leio assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pai Santo, obrigado pela leitura da tua palavra. Leitura esta que por si só já nos abençoa, nos informa, nos instrui, norteia as nossas vidas. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade, a proposta do Senhor às nossas vidas, no âmbito espiritual. Pai Santo, a minha oração é que o Senhor venha falar alto ao coração de cada vida nesta manhã, cada vida que participa e de cada vida que ainda vai participar desta oração. Fala a Deus porque o teu povo quer te ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Mais um dia para a gente unir a nossa fé em oração, nos aproximarmos intimamente de Deus neste veículo de comunicação que é a oração. Aqui nós estamos porque nós cremos. Estamos aqui unidos e reunidos no nome do Senhor através deste aplicativo, porque o Senhor plantou este desejo em nossos corações. E por isso aqui estamos. Seja você muito bem-vindo e abençoado a participar desta oração. Neste texto de Mateus, eu já recomendo a leitura do capítulo 7. É um texto muito interessante. É um capítulo que se estende em ensinamentos e vem desde lá do capítulo 5 do Sermão da Montanha. O apóstolo Mateus ele nos informa que ao terminar de falar às multidões essas que iam aumentando a cada hora, porque isso não levou alguns momentos. Os ensinamentos do Senhor foi passando o dia inteiro. E pessoas iam se revezando. Ora, alguns saíam, outros chegavam. E a constatação era que só Jesus falou. Ninguém havia falado como Jesus. Ninguém havia passado tanto ensinamento e com tanta qualidade como Jesus. E este era justamente o comentário entre eles, que nem mesmo os escribas, os autores da lei, fizeram tão boa explicação da lei. Muitos dentre as multidões, amados, vários públicos diferentes, pessoas de, digamos assim, de classes sociais diferentes,
estavam ali para ouvir aquele homem falar. E dentre estes muitos, já ouvia-se que esta proposta de ensino que ele estava aplicando ao povo era perigosa. Por quê? Porque os escribas queriam ter este povo cativo em suas mãos. E Jesus, explicando a lei e aplicando a lei, os tornava conhecedores e, portanto, libertos da ignorância. A proposta desta oração no dia de hoje, baseado nesta palavra, é que saiamos da ignorância espiritual, que tenhamos conhecimento da palavra de Deus, que possamos aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, e não tão somente ter, digo tão somente porque é o que acontece, ter a Bíblia como um livro de cabeceira. Precisamos conhecer mais desta palavra, precisamos nos aprofundar. O Senhor Jesus, ele fez questão de ensinar tudo aquilo que estava na lei, de maneira que nenhum outro escriba pôde ensinar. E todos saíam satisfeitos, porque eram libertos da ignorância, de não conhecer a lei, esta mesma lei que rege o mundo espiritual até os dias de hoje. Jesus alcançou os seus ouvintes com palavras simples. Ele não se utilizou de um evangeliquez. Não. Ele usou-se de palavras que todos os tipos de pessoas que ali estavam poderiam entender, do mais, digamos assim, abastado, quanto ao mais necessitado. Todos podiam entender e captar e ter a real possibilidade de perceber que este ensino era possível de se obedecer, que aquela lei não era difícil de se colocar em prática. Ele exemplificava com a sua própria vida, permitindo que todos conhecessem pelos frutos. Ele aqui verbalizava aquele ensino, se permitiu ser conhecido como videira verdadeira, e não uma videira falsa, mas uma videira que dá frutos, fazendo com que todos pudessem entender que os escribas eram que apresentavam aquela beleza, mas que não tinham frutos. Uma videira com frutos, não que nem tivesse fruto, porque o conceito da videira é ela estar frondosa e ter os frutos escondidos, protegidos. E por isto é que vem a parábola, onde o Senhor Jesus, ele seca a videira, não amaldiçoando ela para que não nascesse mais frutos. O conceito da videira, ela primeiro ficar frondosa, para aí sim os frutos nascerem protegidos. Este é o conceito da videira. E os escribas eram falsas videiras, porque simplesmente eram frondosos, conhecedores da lei, mas que não apresentavam estas leis como fruto ou frutos para o povo. Então ficava difícil até mesmo o povo entender e obedecer a lei, por conta destes que se chamam fariseus. Estavam tão acostumados a ouvirem os fariseus e não tinham qualquer tipo de entendimento, que quando passaram a ouvir Jesus, se admiravam com tamanho ensinamento, com tamanha entrega, para que todos pudessem ser alcançados. Amados, nesta manhã, a proposta para as nossas vidas hoje é fazermos um exercício daquilo que nós temos de conhecimento e não agirmos como falsas videiras pela aparência,
Não, vamos colocar este fruto, ou ainda estes frutos, alimentando cada vida que tem fome e sede da palavra de Deus. Você, como um cristão, você tem esta responsabilidade. Nem digo obrigação, porque sim, é uma obrigação passar este fruto e alimentar aquele que tem fome e aquele também que está sedento da palavra de Deus. Amém? Que possamos, assim como no exemplo do Senhor Jesus, nos entregarmos, explicarmos da melhor maneira, no amor, a lei que hoje também nós obedecemos. Que esta palavra ela faça de fato um efeito tremendo na sua vida. Amanhã quero falar mais sobre isso. Oremos. Pai Santo, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, no nome do Senhor, para fazermos este momento de oração, para entrarmos na Tua santa presença. Queremos já, nesta oportunidade, te agradecer por todos os livramentos que o Senhor nos proporcionou durante toda a noite de sono que nós passamos. E porque o Senhor nos levantou nesta manhã de vida para o louvor da Tua bendita e santa glória. Glória essa que contemplamos nas vidas de nossas famílias. Contemplamos já nesta manhã, Deus. Obrigado porque, ó Deus, as Tuas misericórdias nos alcançaram. E já aqui, Pai, com este desejo plantado em nossos corações, nos debruçamos no Teu altar, cada um de nós, reunidos, ainda que distantes geograficamente, no Teu nome, fazendo do nosso espaço, onde nos encontramos, um altar. E nos colocamos neste altar. Nos colocamos neste altar, Senhor. Sim, Deus, como sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor. Retira tudo aquilo que não provém de Ti de nossas vidas. Nos depura como ouro, Senhor Deus. Queima tudo aquilo que nos impede de fluir na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos. Ajuda-nos no nosso pensar, falar, agir, sentir, que o Teu Santo Espírito venha, de fato, agir em nossas vidas. Nós liberamos, nós permitimos a ação do Teu Santo Espírito em nós. Sim, Deus, em todas as áreas de nossas vidas, em tudo aquilo que nós viermos a pensar, falar, tomar decisões, nós queremos sentir, de fato, a Tua presença. Esta presença em nós, agindo de forma, Senhor Deus, a queimar tudo aquilo que é contra as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado porque, ó Deus, quando seguimos as instruções do Senhor, nós nos tornamos vencedores. E nesta manhã queremos também, Deus, como intercessores, nesta oração, pedir por aquele que precisa de uma cura, de uma libertação, de uma salvação. Venha a cura do Senhor, Deus. Venha a cura do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai. Nós Te pedimos, aqueles que precisam de um transplante, que estão carecendo, Deus, de um órgão novo, que precisam retornar aos movimentos, que estão se recuperando de um AVC. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai. Ajuda, Pai. Cura estas vidas. Liberta vidas que estão presas a cativeiros espirituais do medo, da angústia, da dor, da depressão. Libera, Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Venha a cura sobre estas vidas para o louvor da Tua glória. Venha a libertação sobre estas vidas. Em nome de Jesus. Também Te pedimos, Pai, por aquelas vidas que estão afastadas do Teu reino, que por algum motivo ou razão foram embora da Tua casa, Pai. Mas o Senhor não esqueceu, o Senhor não as abandonou, muito pelo contrário, elas que foram embora. Mas ainda nós estamos clamando, pedindo pela Tua misericórdia, Senhor. Misericórdia para com estas vidas. Traga as vidas de volta para o Teu reino. E numa maneira geral, pedimos a salvação da nossa família, Deus. A salvação de cada um dos nossos irmãos, familiares, vizinhos e amigos. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Com a nossa fé unida em oração. Sim, Deus. Estamos pedindo pela salvação do Brasil. Salva o Brasil, Deus. Salva o Brasil, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pai, o nosso Brasil, Pai, que precisa tanto, Deus.
ser sarado, nós oramos por cada liderança governamental nesta nação. Cada um daqueles que tem o poder de mandar, que tem, ó Deus, uma cadeira de comando nesta nação. Converta seus corações, Pai. Nós entregamos estas autoridades que foram eleitas pelo voto, até aquelas que se fizeram eleitas. Entregamos nas tuas mãos, pois assim o Senhor tem nos ensinado. E que nenhum poder eles teriam se do Senhor não fosse concedido. E por isso entregamos em tuas mãos estas autoridades. Porque é com o Senhor que elas terão que se ver. E por isso entregamos cada um destes que tem o poder de mandar nesta nação. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, os teus filhos que estão, Pai, lutando, os teus filhos que estão à frente desta palavra, desta batalha pela cura da nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Nós oramos para que o Brasil seja salvo, para o louvor da tua glória. Pai amado, nós também pedimos a Ti para que a igreja brasileira faça parte desta mudança. Abençoa a igreja, Deus. Abençoa a igreja brasileira, Deus. Abençoa cada igreja independente de rótulo ou denominação. Abençoe cada igreja católica, cristã ou evangélica. Abençoe cada bispo, padre, pastor ou diácono. Abençoe, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Ó Deus, onde hoje houver uma reunião de oração, um culto, Deus, onde o teu povo se reunir, que haja cura, que haja libertação e que principalmente haja salvação de vidas. Nós, nesta manhã, Pai, nós te pedimos por aqueles que foram trabalhar, por aqueles que foram em busca de uma porta de emprego, por aqueles que estão retornando da sua jornada. Abençoe, Pai, as suas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Queremos te pedir, Pai, para que o Senhor venha colocar por terra todos os pontos de falsa alegria nesta nação. Sim, Deus, todos os pontos de falsa alegria, para que somente a alegria do Senhor venha reinar nesta nação. Queremos também colocar por terra todos os pontos de, ó Deus, de invocação demoníaca. Sim, Deus, colocando por terra todos os pontos de invocação demoníaca, para que, ó Deus, o teu povo, Senhor Deus, unido, possa, Deus, transformar estes pontos de invocação demoníaca como um local onde, de fato e de verdade, se invoca o Deus vivo e verdadeiro. Sim, Deus, essa é a nossa oração nesta manhã. Nós te agradecemos já antecipadamente, Deus, por cada, ó Deus, ponto desta oração antecipadamente. Em nome do Senhor Jesus. Quero aqui, Pai, junto com os meus irmãos que participam e dos que ainda participarão desta oração, agradecer, ó Deus, por cada vida, por cada família representada. Toma a vida, a casa e a família do meu irmão e do meu amigo Samuel Pereira. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Adeli Romão, que o Senhor abençoe também a vida, a casa e a família. De Duda Partideiro, abençoe seus sonhos, planos e projetos. Abençoe a sua vida, casa e família. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus, a vida da minha irmã Helena Batista, a sua vida, a sua casa, a sua família, a vida, a casa, a família, Senhor Deus. Oh, Deus, da Rose Caldas, abençoa também, Pai. A vida, a casa, a família de Mateus. Pai, toma cada uma destas vidas em tuas mãos. De Juscerã, Deus, de Maria da Aparecida, entregamos em tuas mãos, Pai, cada uma destas vidas. E já te agradecemos por tudo. E te louvamos, ainda também por aquelas vidas que fazem mais um ano de vida hoje. Abençoa suas vidas, que possam ter um dia abençoado na tua presença. Te agradecemos por tudo e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esta foi a nossa oração ao Acorda Brasil, que vai estar de volta, se assim Deus nos permitir, amanhã às 8 horas. Que todos tenham uma excelente terça-feira e que possamos, sim, agirmos como de fato e de verdade, como o Senhor Jesus, como videira verdadeira, como quem tem e não como quem aparenta ter frutos. Amém? Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.